Meus amigos, as revelações do The Intercept, dando conta dos crimes cometidos pelo juiz Sérgio Moro e procuradores da Lava Jato, têm realmente deixado muita gente enfurecida e acrescentado doses cavalares de ódio ao que já existia em determinados segmentos da população. Sim, porque esse pessoal, ele aprendeu a odiar determinado campo político e determinados personagens da política, principalmente o ex-presidente Lula, alimentados, influenciados por essa narrativa do judiciário e da grande mídia de que se estava fazendo combate à corrupção de maneira imparcial, justa. Na verdade, as revelações do The Intercept mostram que havia um conluio, na Lava Jato, e que crimes foram cometidos contra a Constituição, contra o Estado de Direito, contra a democracia e contra os direitos humanos. E isso tem deixado muita gente irracionalmente, tomada por posições extremistas ainda mais. No lugar de fazerem reflexão, elas estão apelando ainda mais. E elas estão muito incomodadas porque no centro dessas denúncias está alguém que é declaradamente homossexual, que é um gay, que faz parte de um grupo social atacado a vida toda, pelo Jair Bolsonaro e pelos seus seguidores, os moralistas religiosos, principalmente, Então, para eles, homossexual é gente menor, é gente de importância reduzida, Agora mesmo o STF acaba de sacramentar o crime de homofobia em pleno governo deles. E eles estão enfurecidos, porque eles ganharam a eleição em cima de apelo moral, de fake news, negócio de kit gay e tudo, e criminalizando, sobretudo, as minorias e acentuando os preconceitos contra os homossexuais. Então eles estão enfurecidos. É por isso que uma advogada, publicou nas redes sociais uma frase extremamente agressiva, ao parceiro, ao marido do Glenn Greenwald, que eu não vou nem citar essa frase, mas vocês têm aí para perceberem o nível de agressividade, de violência verbal que expressa os sentimentos dessa gente. Não apenas isso, o fato de ser um homossexual honrado, uma pessoa extremamente profissional que está catalisando, as informações e abalando os poderes da República protofascista. Não fosse isso suficiente, eles estão agora também incomodados, com esse episódio do sargento da aeronáutica traficando drogas e utilizando para isso o avião presidencial. Ora, é evidente que o presidente Jair Bolsonaro nada tem a ver com isso. Mas o episódio revela que a corrupção pode estar em qualquer segmento da sociedade. Diferentemente do que eles gostam de dizer, que no período militar não havia corrupção, não havia violência, é tudo mentira. Olha os livros de história, estuda as reportagens da época, que você vai ver que corrupção acentuada havia, e não havia mais porque não tinha imprensa livre e judiciário independente para poder investigar. E a violência campeava no Rio de Janeiro e nas grandes cidades. Então o episódio do militar, também desconstrói essa retórica de que os meus militares são puros. Eles estão se locupletando, cheio de cargos, de sinecuras no governo, estão adorando fazer parte do governo, estão deslumbrados com o governo, mas precisam mostrar resultados, não é verdade? E sobre isso, nós temos outro componente também, que é a declaração do ministro da Educação. Veja, o ministro da Educação, ele diz assim, no Twitter, eles gostam do Twitter, das redes sociais: no passado, o avião presidencial já transportou drogas em maior quantidade. E aí ele pergunta: alguém sabe o peso de Lula e de Dilma? Veja como eles gostam de inflamar o ódio, Um ministro de Estado comparando duas pessoas, dois ex-presidentes, a drogas, Então é uma coisa lamentável, é uma degradação da vida pública sem tamanho, Esse tipo de declaração é que continua alimentando a matilha, continua alimentando o ódio.
E por fim, outro episódio muito recente, ontem, dia 26 de junho, o ministro Gilmar Mendes foi cercado na Globo News, né? Armaram lá um arapuca para ele. Começaram com uma pergunta inicial sem propósito, depois a entrevista ficou só em torno de Lula, Lava Jato, habeas corpus e os crimes de Sérgio Moro e dos procuradores. A ideia era pressionar o ministro, que se mostrou, de certa forma, nas entrelinhas, arrependido por ter permitido que Lula fosse para Curitiba, não é? E eles então cercaram Gilmar Mendes, que reafirmou, não é, os indícios de que ali se estava cometendo crime nas revelações divulgadas pelo The Intercept, e de que não é possível combater crimes cometendo outros crimes. E Gilmar Mendes então mostrou para eles que a situação é muito grave e que exige uma volta ao processo civilizatório e à democracia, e que não tardiamente o STF deve se pronunciar. Nós entendemos claramente pela entrevista que o processo de Lula vai ser anulado completamente e ele deverá ser inocentado, porque não se pode, não é, estar submetido às ilegalidades reveladas pelo The Intercept, cometidas por Moro e Deltan Dallagnol. Eles sim vão ter que responder na justiça, inclusive pelo tempo de prisão do ex-presidente. E aí um internauta, enfurecido pela entrevista de Gilmar, ele diz o seguinte: se eu tivesse a possibilidade de matar o Gilmar Mendes, faria isto. E seria como se tivesse matado uma mosca. Não ficaria com nenhum sentimento de culpa. Veja bem, que brinde, não é, ao ódio, à raiva, ao rancor social. Tudo por quê? Tudo por causa da possibilidade do ex-presidente Lula, não é, ter realmente uma reparação da justiça e ter os seus processos anulados. São fatos, são episódios que revelam o clima, o ambiente de ódio, né, que ainda está fervendo no Brasil, objeto de um dos livros que eu publiquei, e que impede que a gente tenha um aprendizado coletivo, que a gente volte à racionalidade e restabeleça a nossa democracia e a coloque nos trilhos. Mas nós esperamos que o desdobramento das revelações do The Intercept contribuam para isso, não é? E que aqueles que defendem a justiça, a verdade e o amor tenham motivos para ter esperança com o Brasil. Um abraço a todos.